Olá, graça e paz. Que nesta manhã neste dia, você possa estar desfrutando das ricas bênçãos de Deus na sua vida. Bom, nós vamos continuar ainda falando sobre as 7 igrejas da Ásia no livro do Apocalipse. Semana passada a gente falou sobre a igreja de Éfeso, que era uma igreja que tinha muitas obras, muito trabalho, mas era uma igreja que tinha esquecido do amor. Hoje nós vamos falar de Esmirna. Essa sequência esse estudo que a gente está, não é um pequeno, não chega a ser um estudo, mas é uma reflexão das 7 igrejas. Eu denominei Eu e as 7 igrejas. Então hoje, semana passada seria eu, né, ou você, e a igreja de Éfeso. Qual a relação entre você, entre eu e essa igreja? O que é a minha vida essa carta, qual a relação? Né? E hoje nós vamos ver a igreja de Esmirna. Então eu e a igreja de Esmirna, o que tem a ver, a igreja de Esmirna tem a ver com a minha vida ou ela pode me ensinar, né? Vamos ler então em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 8 até o 11. Vamos lá. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, receberá o dano da segunda, não receberá o dano da segunda morte. Bom, é importante a gente saber as características dessa cidade, né? A cidade de Esmirna era uma cidade rica e era uma cidade alinhada, né, ao Império Romano, ou seja, o Império Romano ele dominava aquela cidade e aquela cidade ela se deixava dominar, era uma cidade que não criava problemas para Roma, muito pelo contrário, Roma tinha uma base forte ali. Bom, aí você vê Jesus dizendo assim para João, assim, olha, eu sei, vamos ver aqui, ó, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas és rico. Ele fala aqui também aí ele fala, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Então, ela tinha 2 problemas. O primeiro problema era uma perseguição por parte de Roma. Então, como ela era uma igreja que estava situada numa cidade rica, uma cidade que tinha feito um acordo com Roma, que se deixava ser dominada por Roma, que era alinhada a Roma. Então, essa cidade, ela não suportava os cristãos, porque Roma não suportava os cristãos. E ele fala de falsos judeus. O judeu verdadeiro, ele não se alinhava a Roma. O judeu, ele não aceitava o domínio romano. Agora, como no tempo de Jesus, na crucificação de Jesus, se você lê e se você vê alguns documentos, você observa que os sacerdotes, eles eram meio que alinhados com Roma por interesses, e aí eles crucificaram Jesus, eles usaram Roma para crucificar Jesus, né? E Roma crucificou Jesus para ficar bem com os sacerdotes.
E essa cidade era mais ou menos assim. Então, ele chama aqui daquele o falso judeu, aquele que se diz judeu e não é. Por quê? Essa igreja sofria a perseguição de Roma e dos judeus que entregavam os cristãos de bandeja para Roma. Então ele fala: eu sei que o trono de Satanás está aí. Então a gente pode deduzir, ou a gente pode entender que esse trono de Satanás era exatamente essa coisa de que tinha um domínio de Roma naquele lugar, que era a perseguição da igreja, que era que perseguia a igreja. Bom, agora é importante também a gente dissociar a igreja da igreja. Ou seja, eu gosto sempre de, quando eu falo de igreja, a gente precisa de dissociar a igreja da institucionalidade da igreja. Porque nós que vivemos nesse tempo aqui, nesse século, a ideia de igreja que a gente tem é essa igreja, um prédio com uma administração, com uma sede em algum lugar, né, uma igreja organizada. E hoje eu vejo que a igreja institucional, né, aquela igreja A, B, C, muitas delas estão alinhadas com, quase sempre tiveram, com o Estado. É um alinhamento assim que não parece oficial, e eu não digo nem com o Estado, mas com os políticos e na minha opinião, os piores políticos que existem no Brasil. Bom, mas enfim, então essa igreja sofreu uma perseguição. No Brasil, nós não temos uma perseguição contra a igreja. Por quê? Porque, na minha opinião, a igreja ela joga o jogo, né? Bom, mas vamos voltar a Esmirna. Então, vamos dizer do povo cristão de Esmirna, porque até esse tempo aqui, a igreja não era o que nós vemos hoje, uma instituição. A igreja eram grupos de pessoas que se reuniam em secreto normalmente. E se você ler a Bíblia toda, você não vê quase falar de Esmirna. Éfeso você vê falar muito. Pérgamo, pouco. Filadélfia, pouca coisa. Esmirna você não vê falar. Então olha bem, ao contraste, uma igreja pobre numa cidade rica. Hoje, dificilmente você encontra uma igreja pobre numa cidade rica. Então, normalmente, as igrejas mais ricas financeiramente, elas estão situadas nos centros das cidades. É normal isso. Isso desde a igreja católica. Você pode observar que toda igreja católica ela é situada numa praça, né? As mais antigas. E hoje isso está acontecendo também com as instituições evangélicas, as instituições. Bom, agora esta igreja aqui, que não era uma igreja institucionalizada, ela era a igreja de Cristo, eram os seguidores de Cristo, ela tinha problemas em Esmirna. Então ele fala, você é pobre, mas és rica, ou seja, você é pobre das coisas materiais, mas você é uma igreja rica. Por quê? Porque você tem uma relação boa com Deus, ou seja, olha, eu sei as tuas obras, eu sei a tua tribulação e pobreza, eu sei que você sofre blasfêmias, ou seja, era uma igreja que ela era mal falada pelos falsos judeus, que entregava aquele povo de bandeja para ser levado às arenas, mas tu és rica. Aí eu penso, eu fiquei pensando, a igreja de Éfeso era uma igreja sem amor, mas uma igreja próspera, uma igreja que não tinha tantos problemas assim, não tinha tanta perseguição, ela era perseguida também, mas não tanto quanto essa daqui. Essa daqui era pobre, ela era atribulada, ela era perseguida. Mas ele fala, mas tu és rica. Então, aos olhos de Deus, até hoje é assim. Normalmente, quando você vê uma igreja, né, uma instituição religiosa pomposa, rica, e, né, com canal de televisão e rádio,
você fala, não, Deus é com essa pessoa porque ele tem prosperado. A medida da prosperidade de Deus é diferente. Eu não vou dizer para você que todas as igrejas ricas e que tem canal de televisão, não estão fazendo a vontade de Deus. Eu não quero dizer isso. Mas essa não é a medida. Essa não é a medida. A medida é essa daqui. Você tem que ser rico para com Deus. Agora é interessante que essa igreja aqui, ela já era pobre, ela já era perseguida, mas olha o que Jesus fala para ela no versículo 10. Não temas, ou nada temas das coisas que hão de padecer, que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Então já não era pouco o que essa igreja padecia, e o que Jesus fala para ela, o alerta que ele dá para ela, é que ela ainda ia passar por uma tribulação maior do que ela estava passando. Então, é aquilo que a gente vê normalmente. Parece que aqueles crentes, aquelas pessoas, aquele cristão que é mais fiel, é aquele que sofre mais. Nos nossos dias, quando você vê um cristão desempregado, passando por dificuldade financeira, as pessoas olham para ele e dizem assim, ele deve estar em pecado. Porque não é possível uma pessoa que vive na presença de Deus viver assim. Porque Deus, ele quer que nós sejamos prósperos. Não é assim? E uma vez eu fui conversar com o pastor que eu estava passando uma dificuldade financeira e a primeira coisa que ele disse para mim, ele falou, você é dizimista? E eu disse, sou. Eu falei, então tem alguma coisa errada. Porque normalmente quem passa por dificuldade financeira é quem não é dizimista. Então essa é uma visão que tem sido vendida para os cristãos e muitos cristãos têm abraçado isso. Né? E eu já preguei sobre isso em alguns dos vídeos que eu postei no YouTube. A gente falou sobre esse tema. Então é assim, às vezes a gente quer medir a fidelidade de uma pessoa pela vida material dela, e não é isso. Não é isso. Se você procurar a vida dos grandes profetas, dos grandes homens de Deus, eles viviam afastados da sociedade, eles viviam isolados. João Batista, ele vivia lá no Rio Jordão, ele não tinha... A Bíblia não fala se João Batista tinha uma casa bonita, se ele tinha o cavalo mais bonito da época, o camelo, nada. Diz que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Né? Os monges da igreja medieval, eles se afastaram da igreja romana, a igreja católica, e nasceram os mosteiros, porque eles, para não entrar em choque com a liderança da igreja, ele foi viver isoladamente. E aí nasceram os mosteiros, né, que viviam os monges cristãos. Então, o que Jesus diz para essa igreja? Você ainda vai passar por uma tribulação, mas ele fala, ó, não temas, né? Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lança, olha que ele fala, o diabo lançará alguns de vós nas prisões. E para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, né? Aí ele fala, ser fiel até a morte. Parece que Jesus é mau, né? Olha bem, uma igreja, né, é que nem aquela história, parece que essa igreja que jogou pedra na cruz, uma igreja fiel, uma igreja que não se apegava à riqueza, uma igreja pobre, uma igreja cheia de problema, e ainda Satanás ia lançar a mão de alguns, lançar na prisão, e Jesus pede ser fiel até a morte. Né? E quem tem ouvidos, ouça com o Espírito da igreja. Ao que vencer, ele dará, não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, então, Jesus diz, ó, a visão de vocês está correta. Vocês precisam divisar o seguinte, o futuro espiritual de vocês. Ou seja,
você não sofrerá o dano da segunda morte. Continua nessa sua fidelidade, não importa. Você está passando por tribulação, você ainda vai passar por uma tribulação maior, mas não se desespere, porque eu estou com você. Ele fala, não temas, né? Não temas. Essa é a palavra. Você talvez está se identificando com essa igreja. Você pode estar pensando aí, eu não sei. Você que está me assistindo pode estar pensando, puxa vida, hein? Parece que é a minha vida, olha bem, você e Esmirna. A sua... uma comparação entre a tua vida e a vida de Esmirna. Semana passada, talvez algumas pessoas disseram, poxa vida, eu estou igual a essa igreja. Eu gosto de fazer as coisas, eu me esforço, eu trabalho, mas eu já não faço com amor. E hoje nós estamos vendo aqui que quem faz com amor também sofre. Eu vi uma frase numa série que eu estava assistindo que a esposa do rapaz, do guerreiro, disse para ele assim, nossa, as coisas estão piorando. Aí ele respondeu para ela, para as coisas melhorarem, elas precisam piorar primeiro. Quando elas estão piorando, é sinal que a melhora virá. Porque depois que está pior, a única coisa que pode acontecer é melhorar. E é assim, talvez você esteja passando por isso. Talvez você se identificou com essa igreja de Esmirna. Você tem se esforçado. Às vezes aqueles irmãos que viviam dando tapinha nas suas costas, que talvez participava do churrasco com você, hoje viraram as costas para você. Os falsos irmãos. Mas você deve orar por eles, não deve desprezá-los. Mas uma coisa Deus tem para nós hoje, Deus fala para você e para mim, não temas, você pode passar mais tribulação, não temas, porque Deus é contigo, tá? Graças a Deus, você ainda está comendo, você ainda está dormindo, tá bom? Você está desempregado talvez, alguém da sua família talvez morreu com a Covid-19, mas não temas, que o Senhor é contigo. O Senhor é com você. Tá bom? Que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração e possa te confortar. E que Deus abençoe a tua vida grandemente. Em nome de Jesus.